Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 8 de fevereiro. Aqui no Marrocos são 9 horas e 43 minutos, no Brasil, 5 e 43 da manhã. Gente, vocês vejam que a BTC aqui no 4 horas, depois dessa explosão bipolar, vamos colocar assim, ela desceu, depois subiu, a gente acabou estressando a penúltima upper quase, fizemos a máxima ontem em 23.452. Agora a gente está desenhando com certeza uma subfigura triangular logo acima do patamar da VWAP semanal. Como é quarta-feira ainda, falta muito tempo para a virada da VWAP semanal. É bem provável que isso aqui fique acumulando e transitando basicamente pela banda superior da grande banda de VWAP semanal, para aí sim explodir em mais uma pernada ascendente lá no diário. Agora aqui eu estou no 4 horas, agora eu vou botar no diário. Aqui eu intradei, ó. No diário a gente abriu um candle comprador. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque se aquele pump espasmódico que trouxe a BTC de 16 até a máxima do dia 2 de fevereiro, em 24.255, foi a onda 1, e aquela corretiva até a mediana do canal de Keltner, onde a gente bateu ali na mínima em 22 mil, chegou a bater 22.600 e pouquinho naquele fundo do dia 5, 6 de fevereiro, foi a onda 2. E como a gente está abrindo um candle comprador agora, a gente pode estar se desdobrando numa onda 3, que pode levar facilmente a BTC para um patamar próximo de 30 mil dólares. No intraday, a BTC está basicamente um reloginho. Na madrugada aqui, lambeu a primeira, a segunda lower, voltou para VWAP, agora deu uma. Como subiu muito ontem, ela está esgarçando aqui as lowers, lambeu de novo, ameaçou voltar, fez que ia voltar, não voltou e agora já está retornando para a VWAP. Tá dando bons trades hoje. Quem fizer entradas escalonadas seguindo com disciplina técnica vai sair com lucro hoje. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala, estou voltando para a Espanha e no copy trading também, e vai dar bons lucros hoje. No gráfico diário, a gente abriu um candle comprador, isso aqui rapidamente vai voltar para o patamar de 30 mil dólares, já que a gente está iniciando uma onda 3 que deve ostentar a mesma amplitude dimensional que a onda 1. Na seara fática, as altcoins focadas em inteligência artificial estão superando amplamente a valorização da própria BTC, justamente porque analistas e a própria comunidade científica entende que a próxima fronteira da inteligência artificial são as interfaces rodando em blockchain com alimentação DEX descentralizada, onde os algoritmos e os protocolos de inteligência artificial serão alimentados de forma descentralizada. E quem melhor prover a rede com informações mais fidedignas serão remunerados em altcoins. Na verdade, o ChatGPT da OpenAI, financiada, que teve o investidor anjo na figura do Elon Musk, que agora recebeu 10 bi da Microsoft, já percebeu que a nova fronteira da inteligência artificial é sim a tecnologia blockchain. E a BTC vê a cruz dourada acontecer de novo. A última vez que isso aconteceu, ela buscou a massa, ela desenhou a cruz dourada 2 meses antes da máxima histórica. O que isso significa? A cruz dourada é a média móvel de 50 períodos cruzando a de 200 de baixo para cima. É isso que está acontecendo. A última vez que isso aconteceu foi 2 meses antes da última máxima histórica. Ou seja, depois da cruz da morte vem a cruz dourada. E o Banco da Basileia, que é considerado o banco dos bancos centrais, vai lançar um projeto de monitoramento de stablecoins e de CBDCs, é o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o balão espião chinês, cujos destroços foram recolhidos na costa das Carolinas, na verdade fazem parte de uma operação de ampla vigilância militar chinesa, dizem fontes. Isso só vai estressar ainda mais a relação sino-americana.
E o número de mortos no terremoto da Turquia avança, agora já são 7.700 mortos confirmados e segue avançando rapidamente, provavelmente serão 10 mil mortos, uma tragédia brutal. E a Ucrânia vai receber 178 tanques Leopard 1 da União Europeia. Enfim, essa guerra segue escalando. É uma guerra claramente por procuração entre a Rússia e o Ocidente, já que a Ucrânia está só representando as forças ocidentais, os Estados Unidos e a OTAN. Esperamos, sinceramente, que esse conflito desescale. Gente, a BTC segue acumulando, vai voltar para estressar as uppers daqui a 2 horas. Eu estou de volta para minha casa na Espanha e vou concluir as gravações de lá. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.